Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Mapa Talks. Nós estamos aqui no 10º episódio e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial que é gestão financeira e os desafios da gestão financeira para pequenos, médios e grandes empresários. Eu estou aqui com a Lilian Freire e o Henrique Magalhães, que são sócios da BPU, para poder falar desse tema que é tão relevante no mundo empresarial. Você está aqui no Mapa Talks, roda a vinheta. E antes de começarmos aqui, eu quero convidar você a seguir a Mapa aí nas redes sociais, @Grupo Mapa, e também a se inscrever para ser notificado dos próximos episódios do Mapa Talks. Na descrição do vídeo tem um link aí que você pode se inscrever e aí você vai ser notificado dos próximos episódios. Lembrando que esse é o 10º episódio, então a gente tem 9 episódios aí para trás com assuntos de extrema relevância aí para o empresariado. Então, fique atento e nos acompanhe aí nas redes sociais. Bem-vindo, Lilian, bem-vindo, Henrique. Que bom aqui que vocês estão conosco, né? A Lilian e o Henrique são sócios nossos, né? A BPU é uma empresa do Grupo Mapa, que foi fundada em 2021, né? Ainda em meio à pandemia, e que veio crescendo, desenvolvendo, né? E fazendo uma história muito legal aí no mercado goiano. Hoje a gente está com 51 colaboradores, né? Um desafio gigante pela frente e que bom vocês estarem aqui conosco. Prazer é nosso. Prazer, obrigado, Manuel, aí, pela oportunidade. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Eu acho que a gente podia iniciar aqui falando um pouquinho de vocês, né? Quem que é a Lilian, né? De onde a Lilian veio. Sim. É um prazer. Bom, eu me chamo Lilian Freire, né? Sou goiana, sou nascida, criada aqui na região. Fiz minha graduação contábeis, né? Eu atuei durante muito tempo como contadora de algumas empresas até de grande porte da região, mas depois eu migrei para a área de controladoria e depois acabei me envolvendo com a área financeira. Então, foi onde eu me especializei mesmo. Fiz pós-graduação em auditoria e análise de balanço, fiz pós-graduação em gestão financeira, me certifiquei como conselheira de administração pelo IBGC. E atuei em algumas empresas, né, grupos de grande porte aqui, como executiva de finanças, como o Grupo José Alves, né, que é o grupo da Coca-Cola, o Grupo Odilon Santos e, por último, o último grupo por onde eu estive foi o Grupo Renova Nutriex, né? E é sempre um prazer aí estar falando com vocês, porque a Mapa tem uma história, né? Eu fui cliente da Mapa durante um período, né? E essa é a minha história, então, essa é a minha trajetória aí, com mais de 30 anos aí nessa área de contabilidade, controladoria e finanças. Que legal. E aí nós nos conhecemos, né? Você Sim. como cliente, a gente atendendo lá no Grupo Odilon Santos, né? Exato. Já há algum tempo atrás, que bom. Perfeito. Henrique já não é nosso conterrâneo aqui, né? Mas já é de coração, né, Henrique? Conta um pouquinho, Henrique, como que é a sua história, né? Suas experiências. Na verdade, eu sou engenheiro civil, né? Aí, em determinado momento da minha carreira, eu olhava para um engenheiro mais velho falando, mas eu não quero ser esse cara. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na área de finanças, né? Fiz no INSPER, em São Paulo. Sou de São Paulo. E aí eu segui a carreira na área financeira, né? Entrei na Ernst Young, antiga Terco, né? Ela foi comprada pela Ernst Young. Lá era de uma área que chamava Finanças Corporativas, né? Desenvolvi diversos trabalhos para pequenas e médias empresas, né? De lá eu fui para um grupo, que é um grupo bem grande, que era Queiroz Galvão, né? Eu era do planejamento financeiro lá. Uhum. De lá eu fui para um grupo menor, mas era um grupo também que tinha de construção, incorporação, tinha uma rede de hotéis e uma rede de estacionamento, né? Saí de lá, acabei entrando no mercado de recebíveis, tive uma securitizadora e veio a pandemia, né? Resolvi buscar Chacoalhou todo o mercado, né? Resolvi buscar a qualidade de vida e vim aqui para o Centro-Oeste, né? E foi quando eu encontrei a Mapa, né? A Mapa tem bastante gente que vê também do segmento lá da Terco, né? Uhum. E daí eu entrei em contato e acabei, né, entrando no grupo aqui como BPO, né? Que legal. Você já comeu piqui ou não? Já. Gostou? Inclusive hoje. Inclusive hoje, né? Então gostou, né? A gente foi almoçar, ela falou,
Você vai pegar pequi? Fala, não, eu gosto. Dá um pouquinho de trabalho, né, para comer. O pequi é 8 ou 80, né? Ou gosta ou odeia, né? É. Que bom que você gostou, então. Gente, nós estamos aqui para falar de gestão financeira, né? E é um assunto extremamente relevante. E eu queria ouvir de vocês, assim, qual é a importância da gestão financeira para um empreendedor, um empresário? Aquele que está ali construindo um negócio, que está à frente, né, da sua empresa. Qual o impacto e a relevância da gestão financeira para esse empreendedor, para esse empresário? Eu sempre costumo eu gosto de traçar um paralelo, né? Quando você tá ali você entra numa sala que tem uma lâmpada escura, né? Aí você vai lá e troca a lâmpada, aí você começa a enxergar um monte de coisa na sala que você não enxergava. Nossa, a parede tá suja, essa parede tá trincada, nossa, o chão precisa trocar. E a gestão financeira, para quem não tem, né, acaba mostrando muitas informações que sempre estiveram ali, só que de uma forma organizada, para o empresário ele conseguir direcionar melhor o negócio dele, né? Então, eu vejo assim, a gestão hoje, né, as empresas não têm como mais ter uma continuidade sem uma gestão financeira adequada, né? Até porque assim, a parte financeira ela é o início, né? A principal informação é a mais ágil, digamos assim, né? De onde sai uma informação mais rápida para uma tomada de decisão. Né? E tem uma frase que eu falo muito, eu fui contadora durante muitos anos, mas a gente comenta que a receita é vaidade, o lucro é responsabilidade e quem tem caixa é rei. Né? Então, o fluxo de caixa, ter essa gestão, saber o que você está ali movimentando com os recebimentos, os pagamentos, isso é a melhor forma de você fazer realmente uma gestão e poder tomar uma decisão de uma forma rápida. Afinal, hoje tudo é muito ágil, né? Sim. Então, principalmente para o investidor e o empresário ali que precisa decidir, se tiver uma gestão já eficiente, já uma coisa um pouco mais, né, profissionalizada, com certeza os ganhos são evidentes. Relevantes, né? Sim. E o que vocês entendem como principal dor, assim, quando a gente fala em gestão financeira, o que hoje é a principal dor para o empresário? Né? Como que ele sente a falta ou percebe a relevância da gestão financeira? O empresário ele sempre vem com uma pergunta, né? Cadê meu dinheiro, né? Então, para onde que foi parar? Onde foi parar? Eu trabalho de tanto, onde veio, né? para onde foi? Eu vendo tanto, né? Vendo tanto, para onde foi meu dinheiro, né? E a gestão financeira é uma resposta para isso, né? E até para onde que ele vai, né? Não só para olhando o retrovisor, né? Para onde ele gastou, mas para onde ele vai do jeito que ele está. Origem, né? E aplicação, né? Origem e aplicação. E eu como contador e auditor, eu sempre ouço muito os empresários falarem isso, né? Para mim, assim, não, mas a empresa está dando resultado, está dando lucro. Mas eu tô com problema no caixa, né? Eu tô sem dinheiro, né? Tá com lucro, mas eu tô sem dinheiro, né? Então... Eu acho que a gestão financeira ela tem exatamente esse papel, né? Porque a gente percebe muito que, às vezes, o empresário não tem o domínio sobre o seu ciclo financeiro, né? Que, às vezes, vende com prazo muito alongado e compra com prazo muito curto. Então, esse desequilíbrio de caixa... consequentemente influencia muito, né, ali na forma como ele está gerindo o negócio. Então, às vezes tem o lucro sim, né, como você mesmo já comentou, mas não há sobra de caixa porque tem um desequilíbrio desse ciclo financeiro. Então, essa percepção ela começa a se apresentar quando ele começa a ter essas informações, né? A gente começa a mostrar de fato como que isso funciona. Você vendeu sim, mas não recebeu. Então, a venda foi maravilhosa, mas não entrou dinheiro no seu caixa, né? Às vezes comprou pouco, mas comprou praticamente à vista. Então, se não entrou dinheiro no caixa, mas saiu o dinheiro do caixa... Comprou à vista, vendeu a prazo. Exato. Então, para pagar essa conta, ele vai ter que trazer recursos de outra fonte, né? Então, acho que é isso que a gente, com essa gestão financeira, a gente consegue mostrar de uma forma bem evidenciada, sabe? Ultimamente a gente vê muito falar em inteligência artificial, né? Tem se discutido muito o papel da tecnologia. Qual que é o impacto que vocês acham assim, em relação à tecnologia e gestão financeira? O que a tecnologia contribui ou não para
a gestão financeira para uma gestão de um negócio, né? Eu acho que hoje é bem difícil de você dividir esses dois temas, né? Eles estão bem interligados. A parte de tecnologia, ela dá segurança para a informação, né? Então, hoje, o que o empresário precisa ter? Um bom sistema de gestão, né? Um sistema integrado. Existem diversos no mercado, né? Às vezes, tem alguns empresários que acabam se aventurando a construir um sistema, né? Mas aí tem uma base de informações, né? O próximo passo é extrair informações dessa base de dados, né? Às vezes tem também muitos empresários que investem bastante dinheiro no software e depois fica com o software e fala, e agora? Então, tem alguns outros softwares no mercado que são os BIs, né? Que eles acabam trazendo essa informação de uma forma mais amigável, né? Vou dar até um exemplo nosso aqui. Nós nos aventuramos a construir uma plataforma, né, que é o Argos, e ele tem desde a gestão financeira a controle de back-office da contabilidade. E na época, quando a gente foi construir, eu lembro muito bem que eu fui conversar com a Helenir. A Helenir era cliente nossa, da Multidata, né? Tinha também a empresa lá que construía uma parte de software, né? E eu fui lá trocar uma ideia com ela, né? Perguntar, e aí, o que você acha e tal? Ela falou assim, Manuel, essas empresas maiores do seu segmento e tal, o que eles têm feito? Eles têm construído plataforma? Eu falei, não. Então, ou seja, tem muita coisa no mercado hoje já interessante aí, eu acho que não vale a pena vocês construírem, não. Nós somos teimosos e construímos, dedicamos desde 2012, estamos construindo a plataforma, mas é bem isso que você falou mesmo, é um desafio muito grande, né, para ter informação, porque hoje eu acho que o grande diferencial aí para o empreendedor, né, no mercado tão concorrente, né, que é o que a gente tem vivido, né, de guerra de preços, né, de condições de venda, formas de pagamento e tudo, é de você ter, no mínimo, informações ali do seu negócio, né, informações financeiras tempestivas, né, porque também não adianta você estar avaliando hoje uma informação de 30 dias atrás, então tem informação tempestiva e de qualidade, né? E hoje a gente percebe assim que até pouco tempo atrás a gente não tinha tanta robotização, né? Que a gente consegue plugar vários robôs para automatizar o processo que antigamente funcionava muito no manual. Né? Então, hoje uma conciliação, por exemplo, venda com cartão de crédito, né? É uma dor do empresário, porque é uma venda que ele precisa ali entender se a venda a conciliação, se a taxa que foi negociada, se o índice que foi negociado, né, a forma como foi negociado com a administradora do cartão é o que de fato está sendo aplicado. Então, existem hoje várias opções de você robotizar a conciliação de cartão de crédito, o que possibilita que você não só valide a informação, né, mas que possa disponibilizar isso para o empresário de forma bem rápida, bem ágil, né? E eu acho que esse é um exemplo, mas existem vários, né? Quem diria, por exemplo, que até poucos anos atrás a gente iria ter um XML de uma nota fiscal para você importar e isso gerar informações tanto para a contabilidade, para o fiscal, para o estoque e para o financeiro. Hoje é uma possibilidade, né? Então, acho que a gente vem avançando tanto com essa questão de automatizações, eu acho que é um processo natural, né? Que a gente tenha sempre coisas novas acontecendo, que possam agilizar cada vez mais essas informações, né? E o que vocês acham dos principais indicadores? Quando a gente fala em gestão financeira, para o empreendedor que está aqui fazendo gerindo o seu negócio, quais são os principais indicadores que vocês entendem que pode ser relevante para ele estar de olho, para ele monitorar, para ele estar sempre acompanhando? Olha, Manuel, essa é uma discussão assim, né, que sempre vem, né, a gente fala. Bastante. Eu sou bem, né, eu gosto de ser bem simples, né, o Luca Pacioli, ele inventou alguns demonstrativos há um tempo atrás, que eles são, eles levam todas as informações que você precisa, de lá são extraídos novos indicadores, mas o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado, são indicadores, assim, são, né, demonstrativos que eu acho que trazem bastante informação, né? Que o empresário consegue gerenciar bem, né?
A partir disso, você consegue extrair outros indicadores, né? Que auxiliam também na gestão, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente falou aqui um pouquinho do ciclo financeiro, que eu acho que é um indicador importantíssimo. Será que realmente a gente está conseguindo conciliar minhas entradas e as minhas saídas, né, de recursos? Mas eu acho que, assim, tem que estar de olho na inadimplência, né? Isso é um fator muito relevante, e a gente tem percebido que é uma coisa que nem sempre está sendo acompanhado pelo empresário. Às vezes é surpreendido quando a gente começa a implantar, né, um BPO financeiro, e começa a ter informações que existe ali uma inadimplência que não era visível, né? O endividamento, que para mim também é um indicador bastante relevante, porque ele tem que saber do grau de endividamento. Por isso que a gente fala que o fluxo de caixa não basta você ter o fluxo de caixa realizado, né? O que aconteceu, olhar para o retrovisor, mas saber o que você tem de comprometimento com a sua geração de caixa futura, porque se você tiver com endividamento, né, alavancado, enfim, você pode ter um comprometimento, e aí dá tempo de você ter algumas ações para corrigir, né, o rumo disso daí. Mas nem sempre é assim que acontece, né? As pessoas são surpreendidas no momento que não conseguem mais pagar. Então, eu acho que são alguns indicadores de inadimplência, endividamento, né, o acompanhamento do fluxo de caixa, ciclo financeiro, que tudo isso tem um impacto muito forte, né, nessa gestão. Legal. Quero fazer uma pequena pausa aqui para convidar você aí que está nos assistindo, está gostando do assunto, está achando interessante, então compartilha aí esse episódio, né, encaminha aí para os seus amigos, para os seus pares, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. E para você ter acesso a mais conteúdos, né, visite aí as nossas redes sociais, né, @Grupo Mapa, nos siga aí no Instagram, né, ou vai lá no nosso site também, se cadastre lá para receber a newsletter, que nós encaminhamos semanalmente notícias de extrema relevância aí no mundo contábil, tributário, principalmente agora que a gente está vivendo uma revolução muito grande nesse mundo tributário, né, com a própria reforma tributária, com a mudança do governo, que tem muitas coisas que estão sendo impactadas aí para os empresários. Então, convido você aí nos seguir e compartilhar aí o nosso conteúdo, que com certeza vai fazer diferença aí para a vida dos empreendedores. Bom, vamos lá. Eu queria falar agora com vocês de BPO, né? Em 2021, nós inauguramos aí, estamos sendo pioneiros aqui no estado de Goiás, trazendo um trabalho de BPO financeiro, né? O BPO financeiro era pouco discutido aqui no Centro-Oeste, né? Em grandes centros já é um serviço que já vem sendo praticado há algum tempo, mas para nós aqui, e talvez pela cultura do goiano, né, de ser mais retraído, né, de ser mais cuidadoso, né, ter mais cautela com as coisas, e não é uma atividade que está muito em evidência, né? Como é que vocês têm visto aí essa questão do BPO financeiro? Como é que o mercado goiano tem visto o BPO financeiro? O que é o BPO financeiro, né, também? O BPO, né, até o nome da empresa, o BPU, é um trocadilho com a palavra BPO, né, que é Business Process Outsourcing, né, que é a terceirização dos serviços da operação, né? Terceirização dos processos financeiros. Uhum. E qual que é o maior desafio que a gente encontra, né? Você até utilizou um termo assim que eu venho pensando bastante, é a cultura mesmo, né? O empresário, ele tem um receio, né, de deixar na mão de terceiros, né, o financeiro, a gestão do negócio. Na verdade, não é bem a gestão, mas é a informação, né? Uhum. Então, esse que é um paradigma, né? E a gente tá cada vez mais procurado esse serviço para a gente, mas daí o empresário, ele acaba comparando, falou assim, hoje eu tenho aqui a minha equipe, né, eu vou colocar um terceiro, né? Quanto que é a diferença? Mas a diferença do BPO é que você traz conhecimento, você traz agilidade, né, no processo. Esse é um grande diferencial. Mas a gente esbarra nessa palavra, na cultura, que é difícil, né? Às vezes ele quer, mas ele fala, não, mas quem que vai colocar o
o pagamento no banco, né? Como é que vai ser? Quando que eu vou enxergar? Vou ter que dar esse acesso, né? E quer ver uma pessoa trabalhando do lado dele, né? Então, esse é bem cultural mesmo, né? Esses são os desafios. Eu acho que a gente tem avançado, né? Mas eu acho que é uma quebra de paradigma mesmo, porque existe aquela coisa de eu controlo meu dinheiro, eu controlo minhas finanças, né? O que a gente percebe é que, assim, quando você fala, né, do BPO financeiro, onde você terceiriza todas essas rotinas, existe uma possibilidade de você contar com pessoas qualificadas, né? São pessoas que se especializaram, né? Que se capacitaram. Então, existem as pessoas que têm todas as competências necessárias para exercer aquelas rotinas, aquelas atividades. Então, acho que... E também uma questão que a gente comenta muito, né? Que quando você terceiriza as suas rotinas financeiras, que você contrata um BPO financeiro, você nunca vai ter aquele problema da ausência da pessoa que executa a atividade. Porque você está contratando uma empresa, né? Então, você não está contratando uma pessoa. E aí, se a pessoa sai de férias, ou se acontece, né, algum imprevisto, e essa pessoa se ausenta, quando ela está interna na empresa, provavelmente o empresário tem que correr atrás de alguém para executar aquela atividade. Sim. Diferentemente, quando ele contrata uma empresa terceirizada, que a nossa responsabilidade é a prestação do serviço. Então, independente dos profissionais que vão executar, o serviço tem que ser executado. Acho que isso também é um diferencial. E é interessante que quando a gente começou a falar em BPO financeiro, né, e apresentar isso para algumas pessoas, as pessoas diziam, mas eu não sabia que isso era passível, né, ou possível de terceirizar, né? Então era uma coisa... Ainda existe isso. Bem distante, né? Ainda tem, né? Ainda tem algumas pessoas que realmente não... Como é possível, né? Porque a gente tem situações dentro da BPU hoje, né? Que a gente tem a terceirização em duas modalidades, que a gente tem clientes que a gente executa as atividades em company, né? Até por uma necessidade do cliente de ter a equipe lá interna. Então, a gente faz a gestão da nossa equipe dentro da sede do cliente, mas a gente tem aquela modalidade que é remoto, né? Então, a gente tem clientes, inclusive clientes de grande porte, que estão em localidades completamente distintas, né? Temos clientes que têm unidades no Sudeste, no Nordeste, que hoje 100% das suas rotinas financeiras são executadas por um time da BPU dentro da nossa unidade. Então, hoje é possível, né? Quais são essas rotinas, né? Porque até para a gente entender. Então, às vezes ele tem dificuldade em entender ali o que é esse BPO financeiro, se é possível ou não eu terceirizar. Quais são essas entregas? O que é esse escopo, né, que é terceirizado? A atividade do financeiro, basicamente, o que é, né? Contas a pagar, contas a receber, né? A conciliação bancária, o que é a conciliação? É você deixar o extrato bancário espelhado no sistema, né? O agendamento bancário, então o serviço de BPO, o que ele faz? Ele lança os títulos no banco com uma permissão secundária e o empresário vai lá e aprova, né? E toda essa informação ela é processada, conciliada e a gente apresenta um fluxo de caixa. O que aconteceu? Quais as entradas e saídas classificadas, né? No Contas a Pagar é lançado uma previsão também até o final do ano. E no Contas a Receber é lançado todos os contratos que o cliente tem, né? Já para ele ter uma previsão, o que já tem lançado de receita e de despesa, né? E tudo isso é apresentado dentro de uma plataforma de BI, né? Que ele pode acompanhar online. Legal. Esse BPO, Lilian, ele funciona para pequeno, para médio, para grande, ou não, é só para pequeno, né? Isso é uma dúvida que às vezes as empresas, Sim. que as pessoas apresentam, né? Para quem que é isso? Para quem que é o BPO financeiro? Né? Essa é uma pergunta interessante, porque na verdade a gente tem muita segurança em afirmar que o BPO financeiro ele pode ser, sim, utilizado em qualquer segmento e em qualquer tamanho de empresa, seja pequeno, médio porte. A gente tem exemplos, por exemplo, de empresas que hoje a gente tem a terceirização conosco, que é empresa de grande porte, né, que movimentam ali aproximadamente 1 bi de movimentações mês, estão com a gente. Como temos também empresas que são de pequeno porte, que são às vezes um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura, né, que são empresas
pequenas, que movimentam pouco, mas que não menos importante. Requer a mesma claro, informação, né? Sem dúvida. Mas o que eu estou querendo explicar é que independe do tamanho. E o segmento também. Rotinas financeiras, a gente fala que elas são muito, né, assim, são praticamente padronizadas. Você gera contas a pagar, gera informação para o banco, faz o agendamento, retorna, baixa, concilia e faz um fechamento ali financeiro de contas a pagar e contas a receber. Isso é praticamente a mesma padronização para todos os tamanhos, para todos os segmentos. O que difere é a volumetria, né? Porque às vezes você precisa de uma equipe maior porque o volume de transações é maior e algumas particularidades. Então, assim, é independente, qualquer segmento, qualquer tamanho pode sim terceirizar suas rotinas financeiras, que eu acho que é uma alternativa extremamente vantajosa. Você tocou num assunto aí que às vezes é dúvida também das pessoas. Eu já identifiquei vários empreendedores com essa dúvida, né? O que esse grande empreendedor ele faz em termos de gestão financeira é a mesma coisa que esse pequeno empreendedor faz? Por exemplo, são as mesmas informações, são os mesmos dados. O que tem de diferente na gestão financeira de uma grande empresa, né, que você colocou aí do cliente nosso que fatura 1 bi, que é feita a gestão num sistema SAP, por exemplo, né, de às vezes de um cliente menor, de um prestador de serviço autônomo, que às vezes não tem nem plataforma própria, né? A gente utiliza a nossa plataforma. Qual a diferença da gestão financeira na prática desses clientes, um de porte elevado e esse outro menor? Eu acho que empresas de grande porte, que eu venho, né, da atuação na área financeira de empresas de grande porte, assim, as informações que são extraídas do financeiro, elas são as mesmas, né? Agora, é claro que a construção, né, do que vai ser apresentado e como essas informações vão ser utilizadas, isso depende muito da personalização que cada cliente quer dar. Então, às vezes, cliente de grande porte, ele pode demandar que confeccione relatórios mais personalizados, né? E aí, com essas informações, a gente construir algum outro tipo de informação ou de relatório, que não necessariamente o pequeno demanda. Então, para fazer algumas análises, para fazer alguns confrontos, enfim. Mas eu acho que assim, a informação que é disponibilizada, ela é praticamente a mesma. Porém, a utilização dessas informações para a empresa de grande porte, ela talvez tenha uma utilização um pouco mais diferente, né? Um pouco mais robusta. Né? As informações que são extraídas servem para alimentar algumas outras decisões, alguma outra área, alguma outra forma de aplicação de recursos que demandam por ser de grande porte, né? Mas a informação que ela é gerada dentro do financeiro ali, como eu disse, ela é praticamente a mesma. Né? Mas a base é parecido, né? Sim, mas a empresa de grande porte, ela com certeza ela vai talvez uma dedicação maior, porque tem alguns relatórios, algumas informações, né? Esse cliente grande, por exemplo, que a gente faz hoje desembaraço de câmbio, né? A gente faz hoje toda essa parte de transações cambiais. Então, por fazermos isso, por sermos responsáveis por isso, a gente personaliza um relatório que possa demonstrar para ele essa movimentação. Consequentemente, pode ser que o pequeno não. Então, tem talvez uma personalização para a empresa maior, mas a informação está disponível, né, para todo o tamanho de empresa. As rotinas acabam sendo as mesmas, né? Sim. Então, só o volume, que é um volume diferente, né? Mas as rotinas basicamente são as mesmas. São as mesmas. Perfeito. Qual que é na gestão financeira dessas empresas, ou seja, feita pelo BPO, ou seja, através da terceirização, o principal desafio para a empresa e para a empresa do BPO financeiro, ou seja, para o empreendedor e para nós, prestadores de serviço? Qual que é os desafios que existem nesse caminho? Você fala do empreendedor e a Lilian fala do prestador. Do empreendedor, eu dividiria em três. E terceirizar. Do empreendedor, eu dividiria em três: cultura,
cultura e cultura. Porque é ele mesmo entender que, né, que ele vai deixar... Eu gosto sempre de traçar um paralelo com alguma coisa mais, né, do nosso dia a dia. Você vai fazer uma festa, por exemplo, né? Você pode fazer sua festa, né? Você vai lá, compra os ingredientes, faz uma comida, né? Faz uma decoração, mas você acaba não aproveitando da sua festa, porque você trabalhou tanto, a hora que você vai chegar na festa está cansado. Ou você pode terceirizar para uma empresa que vai fazer uma festa, né? Que vai trazer um tipo de comida diferente. Você vai lá na festa só para curtir, vai ter a decoração, né? E o BPO, se a gente trazer um paralelo, é isso, né? O empresário, o empreendedor, ele tem que focar no negócio dele, no core business, né? O financeiro, nós que atuamos nele, né? A gente tem gente especializada, temos demonstrativos especializados, né? A gente pode fazer várias reuniões. Então, o empresário, a grande dificuldade mesmo é ele entender que ele pode contar com uma empresa terceirizada, né? Ele vai ter um ganho de conhecimento, né? Para ele tocar o negócio dele. De dedicar aquilo para especialistas, né? Perfeito. E do lado de cá, Lilian, como prestador de serviço, quais são os desafios principais aí? Eu acho que do nosso lado, assim, talvez o principal desafio é porque no início você tem que entender as particularidades do cliente, né? Então, não que isso seja um problema, mas é um período de maturação. Então, é você entender as particularidades, né? Nós temos clientes lá, por exemplo, que, olha, eu só pago quinzenalmente, então a programação é quinzenal. Nós temos clientes que, olha, eu só pago imposto no banco tal, então a gente tem que programar sempre naquele banco. Então, essa parte de você entender a particularidade do cliente, de fazer esse onboard, né? Iniciar essas operações assim, ela precisa de uma dedicação muito forte. Porque do lado do empresário ali tem que ter uma equipe disposta, né, a nos passar essas particularidades que até então estavam bem concentradas neles, e do nosso lado aqui também, de uma forma bem receptiva, bem atenta, porque a gente precisa realmente absorver muito rapidamente para que a gente possa colocar isso em processamento e numa esteira para rodar isso mais rápido, de uma forma bem ágil e com bastante assertividade, né? Então, acho que talvez esse seja esse desafio aí, as primeiras movimentações, né? Até a coisa deslanchar. E para materializar, assim, para quem está nos assistindo, qual é a entrega? Quais são os entregáveis que o BPO financeiro faz para a empresa, né? O que no final do dia, lá na última linha, a gente entrega para o empreendedor? A gente entrega assim uma informação de qualidade, né? Uma informação rápida, segura, para ele tocar o negócio dele com segurança, né? Então é uma área que ele não pode ter preocupação. E a entrega do BPO é deixar essa área bem controlada, né? Bem organizada, assim. Essa é que é a entrega no final do BPO. Eu acho que tem um fator também que a gente tem percebido bastante, né, na terceirização das rotinas financeiras, que é sempre você fazer esse link com a contabilidade. Porque às vezes o cliente reclama, né? Nossa, a minha contabilidade não consegue fazer o fechamento contábil porque o financeiro não consegue seguir com a agilidade que é necessária. Então, às vezes você pega cliente que está com a contabilidade, vocês devem vivenciar isso aí, né, nos clientes, que tem conciliações atrasadas e que o cliente precisa da informação, precisa da contabilidade fechada, de uma DRE, por várias situações, e às vezes o financeiro não consegue acompanhar, né? Então, a gente tem hoje um SLA bem comprometido, né, das conciliações serem feitas diariamente, e a gente tem sempre esse alinhamento com a equipe contábil para que a gente possa realmente entregar essa informação de uma forma muito assertiva, muito rápida, e a contabilidade poder resolver, né, essa dor do cliente, que é ter também a informação contábil, que é tão necessária, né, para fornecedor, para bancos, tem várias alternativas aí. Então, acho que esse também é um fator relevante, a gente poder entregar isso, entregar de uma forma já consistente para que a contabilidade, que é o nosso maior cliente, digamos assim, né? A gente é um fornecedor, né, muito forte da contabilidade, e eles possam conseguir realmente atender o cliente. Então, acho que é um entregável bem considerável. Legal.
quais são os indicativos aí de que eu devo terceirizar o meu financeiro, né? Quando é que o empreendedor o que ele deve olhar, né? E a partir desse olhar dizer, não, eu tenho que terceirizar. O que é que ele tem que perceber, né? Quais são os sintomas? Assim, quando ele está incomodado com o financeiro, né? Desde a parte de pessoal, né? Ele tem aquela pessoa que trabalhou a vida inteira com ele, que, nossa, agora a pessoa está doente, ou está com problema com o filho, não sei o quê, saiu, né? Outro ponto, ele tá com, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha empresa, eu quero entender, nunca ninguém, a gente sempre ouve assim, nunca ninguém me deu algum relatório que me fale para onde que foi meu dinheiro, ou o que está acontecendo com a minha empresa, o que vai acontecer daqui para frente. Então esse é um indicativo, assim, né? Tem um ponto, assim, que a Lilian comentou agora, que eu acho bem legal, que a gente já ouviu quando a Mapa está fazendo a contabilidade, a BPO chega e falou assim, nossa, ainda bem que a BPO chegou, porque agora ela vai organizar a minha informação financeira para a gente deixar a contabilidade em ordem. Esse é um ponto também, né? A contabilidade, ela acaba demandando, né? Que nem a Lilian falou, o banco vai lá e pede, que eu preciso de um demonstrativo. A contabilidade fala, financeiro, me manda a informação. Fala, não tenho, não está conciliado. O BPO deixa tudo organizado, né? Realmente, para o empresário não pensar nisso. Legal. E aí acho que a ausência de informação é uma dor muito forte, né? Do empresário, assim, porque preciso de captar um recurso, não tenho informação. E hoje, para tudo, né? Você precisa ter fazer um informação estruturada, né? Tudo, porque a informação, às vezes, ele pode até ter, né? Mas uma informação confiável e estruturada é a dificuldade que todo mundo vive, né? Que é isso que você está falando, uma grande parte dos pequenos e médios, principalmente, vive essa dor, né? Sim. Que é de, olha, eu não sei onde é que eu estou, né? Qual é a minha efetiva realidade financeira, né? Isso eu acho que é uma dor forte, né? Eu acho que é engraçado porque a gente já teve projetos em que a gente entrou, que a pessoa falava, não, eu vou terceirizar porque eu acho que o custo-benefício, mas o meu financeiro, ele funciona, tá tudo certo. Eu só vou terceirizar porque tem uma questão de custo-benefício. E quando a gente começa a atuar no financeiro, é que a gente começa a ter essa convicção, né? Ele começa a ter essa convicção de que não era perfeito o financeiro. Quando você começa a mostrar sobre os gastos, sobre o custo financeiro, por exemplo, que ele tem. Tem um exemplo de um cliente que eu acho bem legal da gente utilizar, né? A gente entrou com esse trabalho no cliente e o cliente... O financeiro anterior, né, a gestão anterior, ela sempre optou por deixar a conta garantida tomada, tendo recurso na conta corrente. Disponível. Então, por que não cobrir, né, essa conta? E aí a gente falou, olha, eu acho que isso precisa ser feito, é uma operação muito simples, né? Por que manter o dinheiro numa conta corrente se eu tenho, né, uma dívida tomada numa conta garantida? E a gente fez uma conta de qual era o valor de juro mensal que esse cliente pagava. Então, assustadoramente, né, o cliente teve uma percepção muito mais clara, muito mais nítida de que, de fato, a gestão financeira tinha muito para melhorar. E isso foi uma forma da gente, né, um dos pontos que a gente levantou, assim, que poderia ter uma melhoria, né, de atuação. Então, acho que assim, o empresário, ele, às vezes, ele tem a percepção, ele demora para tomar alguma decisão, mas a gente tem vários casos, a gente pode ficar aqui a tarde toda falando, vários casos que a gente tem daquele empresário que ele acha que ele tem um financeiro eficiente, mas quando ele começa a ter uma gestão realmente profissionalizada, ele percebe que houve uma perda de tempo ali, né? E de recurso financeiro. O Henrique, a Lilian falou que de relação custo-benefício. Então, quando a gente fala em BPO financeiro e de o financeiro orgânico, que é o que a empresa já está lá, qual é essa relação custo-benefício? Onde é que eu consigo enxergar isso? Quais são os pontos positivos nesse movimento de terceirizar? Eu já tive no comando de financeiro, né? Dois pontos assim que eu acho que o BPO ele agrega, né, bastante. Um é a informação, né, o conhecimento, que o BPO ele acaba trazendo conhecimento financeiro para
para gerir o negócio, né? Enquanto que o financeiro, que você está lá naturalmente, né? Tem um conhecimento, a empresa está lá um tempão com aquele financeiro, então tem às vezes um conhecimento um pouco defasado. E outro ponto é que a Lili comentou um tempo atrás aqui, que é a gestão do time, né? A gestão do time é a gestão que o BPO faz. Então você não precisa se preocupar, né? Com aquele, assim, nossa, mas eu tenho que contratar uma pessoa, aquela pessoa pediu aumento, né? Isso quem faz a gestão é o BPO, né? E daí a gente tem muitos empreendedores que falam assim, mas eu vou terceirizar, daí eles acabam olhando e falam assim, mas é tanto aqui e o BPO está me trazendo isso. Mas assim, o que é intangível é o conhecimento que a gente vai trazer para ele gerir o negócio, que é infinitamente superior, né? Tem um ponto também que eu vejo, que é quando se o colaborador errar em algum procedimento, pagou uma conta fora do prazo, né? E a empresa não tem condições de descontar, né, e tudo mais, né? Num processo de terceirização, que é o que a gente vive, isso eu acho que é uma grande vantagem para o empreendedor também, porque se houve um erro e esse erro de fato foi causado pela empresa, ela também é responsável, né, por administrar aquilo, né? De arcar com aquele custo. Também eu acho que isso é um ponto muito interessante no processo de terceirização, né? Sim. Eu acho que, assim, internamente a gente tem, né, as rotinas dos checklists, né, que a gente fala porque toda equipe de BPO tem uma liderança, né? Então, esse líder, ele é responsável por fazer esse double check para garantir realmente que as informações estão, né, sendo processadas de forma correta. Mas ainda que isso aconteça, a responsabilidade isso é previsto em contrato, então, assim, não seria realmente uma responsabilidade do empresário, do empreendedor, assumir aquilo ali se houve uma responsabilidade ali da empresa contratada, né? Terceirização. Sim, e inclusive existe, né, um contrato de um seguro, né, de responsabilidade civil, né, para que possa cobertar eventuais problemas que possam ocorrer, né? Agora eu queria falar um pouco de BPO, para que as pessoas possam conhecer um pouco do perfil da BPO, né? Então, quem que é a BPO, né? Quais são os clientes, né? Quantos clientes a gente tem, que segmento que está, né? De um segmento só, de um tipo e um padrão de tamanho, não? Como é que hoje está a estrutura de clientes da BPO? A gente tem clientes de vários portes, né? Como a gente já falou aqui anteriormente. Acho que a gente tem hoje aproximadamente 50 e poucos clientes, né? 50 e poucos clientes. Como você mesmo comentou no início, é uma empresa que ainda está no estágio embrionário, né? Uma empresa que tem 2 anos aí, então acho que ela teve uma ascensão assim, maravilhosa. E a gente tem muito para construir ainda, então acho que existe aí muito mercado, né, para a gente absorver ainda. Mas hoje, né, o que a gente trabalha são empresas de pequeno, médio e grande porte. A gente tem empresas de grande porte lá. A gente tem essas modalidades que eu comentei, que é in company e remoto, né? Então, a gente tem as duas modalidades. Como eu comentei, a gente tem empresas que têm unidades em várias localidades do país e a gente processa tudo aqui internamente. E segmentos variados, né? A gente, como eu comentei, a gente tem desde um arquiteto, né? Um escritório de arquitetura, até indústrias de componentes automobilísticos, né? Então, para fábrica de automóveis. Então, tem vários segmentos. A gente tem uma atuação forte no segmento de incorporação. Hoje a gente tem assim, uma expertise, o Henrique é desse segmento, né? Ele já trabalhou nesse segmento. Então, a gente tem bastante cliente aí desse segmento, clientes no segmento de imobiliária, a gente tem clientes no segmento de saúde, nós temos clínicas, temos hospitais, laboratórios, né? Então, temos escritórios de advocacia, temos comércio, né? Lojas, né? Comércio mesmo, varejo, indústria, tem de tudo, né, Henrique? Tem algum aí que eu... Não, então, você levou, acho que você falou de todos aí, né? Incorporação, construção, imobiliária, comércio, serviços, saúde.
educação. Educação. Então sim. assim, é uma quebra de paradigma, assim, você fala assim, o meu segmento pode? Lógico que pode. Né? Depende, assim, culturalmente mesmo você aceitar a terceirização. Sim. Porque na prática a gente faz a terceirização de qualquer empresa, na parte financeira. Legal. E o que vocês elegem como diferencial? Por que a BPU se destaca? Onde ela se diferencia da concorrência? A gente sempre tem várias empresas, né, que oferecem o BPO, né, no mercado. Muitas empresas elas apresentam assim aquele faça você mesmo, né? Então, entra aqui, você lança as coisas. A BPU, ela se caracteriza assim pela essa gestão humanizada, serviço humanizado, né? Então a gente está bem próximo do cliente, né? A gente gosta de fazer reunião, independente do porte do cliente, né? Ou eu, ou a Lília, ou a nossa liderança, ela tem uma proximidade muito grande com o cliente, né? Então eu vejo assim que é um diferencial, porque independente da terceirização, tem essa parte humana. Você quer, né? O empresário ele tem essa carência de conversar com alguém, né? Então ele enxerga na BPU um parceiro de negócio, uma pessoa para estar ali trocando ideia. O que eu vou fazer, né? Não só do financeiro. Lilian, o Henrique não tem um jeito assim de psicólogo, essa fala dele assim mais eu falo, tranquila tá e tal. Né? Eu acho que ele... eu comento isso com ele, né? Que eu falo que ele tem essa... Quando ele comentou aí desse, o cliente quer conversar, quer bater o papo, eu já pensei... Aquela reunião lá... de 1 hora dura 3. Mas eu acho que é isso, mesmo, Henrique, isso é muito importante, né? O Henrique relação humana. E eu acho que assim, a gente tem também um investimento forte assim no desenvolvimento da equipe, né? Acho que porque como a gente fala que é independente do segmento, acho que a gente tem que estar preparado para receber qualquer segmento, né? Então acho que a gente está sempre investindo nos treinamentos, a gente possibilitando que essas lideranças se capacitem para poder fazer uma gestão de produtividade, né? Porque é isso que é o importante, né? Porque as entregas não esperam, né? Nós temos prazos e prazos são inegociáveis. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito forte com essas lideranças para que elas se desenvolvam e possam realmente fazer uma gestão de entregáveis. Mas, fora isso, a gente tem também a equipe operacional, né, que recebe realmente treinamento para entender como classificar uma despesa, como classificar uma receita, como dar um direcionamento para uma situação financeira, né, nos processos de conciliação, nos processos de fechamento de fluxo de caixa. Então, eu acho que é realmente uma equipe hoje que a gente... nós podemos dizer que são pessoas totalmente especializadas nessa gestão financeira, né? Não é só... Não é o pequeno ou o grande, são todos preparados realmente para poder absorver qualquer segmento, qualquer tamanho. Vocês poderiam citar aí algum case, alguma experiência muito positiva que algum cliente teve, que ficou marcado assim na trajetória aí da BPU, de vocês ali interagindo? Eu vou falar de um aqui, a Lilian fala de outro, né? Tem um cliente, tem um empresário nosso que a gente deve estar há 1 ano fazendo um projeto com ele, né? E ele confia tanto no nosso trabalho, né? Que a gente implementou lá o fluxo de caixa, a conciliação é diária, ele contribui bastante, né? A empresa também tem que contribuir para o nosso serviço sair de uma forma adequada também, né? E que hoje, né, o empresário ele liga para a nossa liderança lá, para a pessoa que toma conta do time e fala assim: eu posso tirar o dinheiro da conta porque eu tenho que pagar algumas coisas, né? Não sei o que, eu posso. Daí a pessoa: não, pode, aqui você está com saldo de caixa, você tem isso para pagar, você não tem. Então eu acho bem interessante, eu sempre cito isso, assim, a confiança, né, que a gente passou na entrega do nosso serviço. Que bacana, hein? Bom, eu acho que a gente tem assim, um case que eu acho que é interessante quando a gente fala que a gente está pronto para absorver qualquer demanda, qualquer porte de empresa, qualquer segmento. Eu acho que tem um case bem interessante, que a gente tem um cliente que adquiriu uma nova unidade, era necessário fazer uma transição, né? Nessa aquisição, a equipe toda financeira, né, iria... todas as rotinas teriam que ser plugadas ali nas nossas rotinas, porque era uma nova unidade de negócio.
E nós fizemos essa transição, né? Nós plugamos essa nova unidade de negócio que o cliente adquiriu de um terceiro dentro da nossa estrutura, numa transição que foi um sucesso, né? Tivemos que absorver as demandas todas as rotinas. Era um sistema novo, né? A equipe teve que conhecer, aprender a trabalhar com o sistema, que eu acho que é um fator importante. O sistema também do cliente, o RP que o cliente usa, para a gente é indiferente também, porque a gente tem hoje vários, a gente tem um conhecimento bastante expressivo assim, em relação aos sistemas que hoje estão disponíveis no mercado, né? Desde o SAP, que é um sistema para grandes empresas, como o OMIE, que é um sistema que atende pequenas empresas, médias empresas. Então, a gente tem bastante sistemas ali rodando dentro do nosso sistema. E aí eu acho que isso foi legal, porque assim, é uma comprovação de que a gente está pronto, né? Que se precisa fazer uma transição, se precisa plugar, né, ali a uma nova unidade, ou um novo segmento, né? Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito tranquila, uma mesma liderança que absorveu, né? Claro que se você aumenta volume, você aumenta a equipe. Mas eu acho que essas coisas acontecerem numa transição, numa volumetria muito significativa, de uma forma, né, que não tenha transtornos, não tenha, né, nenhum problema, assim, acho que é realmente uma prova de que a gente tem condições de plugar ali qualquer coisa, né? Legal, bacana. Bom, estamos chegando ao fim aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, né? Motivadora aí também, né? Para os nossos telespectadores aqui, para os nossos ouvintes, né? Que também, o Mapa Talks também está na plataforma, além do YouTube, no Spotify também, né? A gente tem o canal da Mapa. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para a turma. Eu queria agradecer, né, a Mapa, né, o time da Mapa aí que acompanha a gente também, e falar para o empresário que tá com vontade ou que está com essa intenção de terceirizar, dar uma oportunidade para a gente conversar, porque a gente consegue ajudar bastante aí na tomada de decisão. Bacana. Eu acho que agradecimento em primeiro lugar, né? Eu sou muito grata por hoje ser, né, uma das sócias da BPU, que eu acho que é uma empresa que tem alavancado e, com certeza, muito mais ainda para o futuro. E eu acho que a mensagem é exatamente essa, né, que a gente conversou muito aqui sobre isso. Não existe porte nem segmento. O momento é esse, né? Eu acho que a terceirização dos serviços financeiros é uma tendência, está cada vez mais forte essa tendência. Eu acho que o momento, né, o empresário não tem que esperar o momento certo, né? O momento é agora, é hoje, e acho que a gente está sempre pronto aí para poder entender como que a gente pode ajudar, né? Então a gente está sempre à disposição aí do empresariado. Legal. Sabe o que eu acho mais bacana disso tudo aí da BPU? É de também trazer vocês, né? Vocês dois que têm experiências muito ricas, né? Cada um num ambiente diferente, mas que vivenciaram em grandes organizações, que passaram por diversos momentos na vida, né? E poder vocês contribuírem com empresas que às vezes não teriam condições ou porte para contratar profissionais do porte de vocês, né? Mas que pode ter esse serviço numa qualidade excepcional por meio da terceirização. Acho que é um negócio mágico dentro desse negócio da BPU, né? De poder levar essa tamanha experiência que vocês foram obtendo através de estudos, né? De cursos que foram fazendo, como também da própria aplicação prática, né? Em empresas de compliance, né? De uma série de procedimentos aí de alto nível de governança e que agora está à disposição aí dos pequenos e médios empresários, né, com um custo muito acessível, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado vocês dois. Imagina. Por participarem. Obrigado. Fiquei feliz aí por vocês participarem e convido você aí a compartilhar, a nos seguir nas redes sociais e até o próximo Mapa Talks. Tchau, tchau.